Vamos, vamos dar início aqui como combinado às 10 da manhã. Então, primeiro queria agradecer quem está entrando e quem deve entrar em breve conosco aqui pela participação, pela inscrição, pelo interesse em poder fazer parte do nosso primeiro webinar em conjunto com a GoTo, é, junto com a WZ. Então, para me apoiar nesse primeiro evento, trouxe um super especialista no mercado de comunicação, que é o Fábio. Então, ele vai apoiar bastante a gente trazendo conteúdo muito relevante. E eu vou estar aqui para apoiar, tirar algumas dúvidas e pegar um pouco também dos insights que vocês vão trazer ao longo das nossas conversas para a gente trocar uma experiência muito bacana. Então, de novo, muito obrigado a todo mundo que está entrando com a gente aqui, que vai participar, que vai fazer alguns comentários, que compartilha o link com os amigos, isso é bem legal também. Muita gente comentando, pedindo o link para mandar para os amigos. Então, fiquei bem feliz com a repercussão desse primeiro webinar. Só para vocês entenderem, foram quase 200 inscritos já nessa primeira edição. Então, um número bem relevante de pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho e com muita informação relevante para vocês. Então, vai ser muito bacana poder trazer isso e compartilhar com vocês. Fábio, fica à vontade para se apresentar para o pessoal também. E a gente já pode começar um pouco também a nossa troca aqui, tá legal? Legal, bom dia, Ivan, bom dia a todo mundo. Bom, eu sou o Fábio Cunha, sou engenheiro de pré-vendas da GoTo. Como o Ivan comentou, né, eu já tenho uma estrada longa aí no mercado de telecomunicações e então hoje fui preparado para compartilhar com você um pouco sobre as tendências do mercado, o- como que a GoTo, né, está posicionada para melhorar a experiência, né, de atendimento das empresas, a colaboração entre os empregados Legal. e o que a gente tem de visão de futuro também. Legal, Fábio. A gente vê que é um conteúdo que tem sido. Só mudando minha câmera para cá, então se eu ficar olhando pro outro lado, não liguem. A gente vê que um assunto tem sido muito falado nos últimos meses, principalmente. Então, eu vejo que em canais de comunicação não tão diretos, né, como por exemplo o WhatsApp, um chat ou algo assim, tem sido muito abordado esse tema e já tem sido muito utilizado esse tipo de tecnologia para apoiar algumas operações. Mas no mercado de voz eu tenho percebido que não é um tema tão abordado, talvez porque algumas empresas ainda não saibam qual que é o potencial a ser explorado com relação à IA para comunicação de voz, ou por outros motivos, né? Então, eu sei que é um dos temas que você vai trazer para a gente aqui hoje, mas já fazendo uma pergunta para você, para todo mundo poder colaborar conosco, qual que é a tua percepção para esse tipo de estrutura, né, de tecnologia para a comunicação de voz e o que que você, que está no mercado há um bom tempo, tem visto para esse tipo de cenário, ô Fábio? Realmente, acho que, em primeiro lugar, né, eu acho que a gente precisa lembrar, né, o quanto que a voz é importante, né? A gente vê o crescimento, né, das redes sociais, o atendimento automatizado, né, via WhatsApp e outros meios, Legal? mas ainda a voz é onde, quando o cliente precisa ter uma resposta rápida, confiável, né, e sabe que vai resolver o problema dele, a voz ainda é o principal meio. Né? Então, Tá, os clientes eles gostam do contato humano, né? Então a voz é utilizada e você poder ter a inteligência artificial atuando, né, nas chamadas de voz, então ela pode, né, fazer a análise das chamadas em tempo real, sinalizar os assuntos que estão sendo falados, legal. criar, né, automações ali para o supervisor, para ele monitorar essas chamadas né, sem precisar ficar ouvindo, né, ele já vai ser alertado quando acontece algum problema. Então isso vai dar ferramentas para que as empresas possam dar um atendimento melhor e mais rápido e mais efetivo também. Né? Então, a IA, acho que ela abre muitas possibilidades, né? Que antes a gente nem imaginava que poderia ter para a voz, Sim. né? E hoje a gente já tem um mundo de possibilidades. Pô, interessante. Eu mesmo como consumidor, grande parte das vezes eu prefiro pegar o meu telefone e ligar para a empresa ou para a pessoa que eu estou conversando para poder resolver um problema, dependendo da urgência dele, claro, né? Se há uma dúvida, alguma coisa, eu posso ir para um canal não transacional, mas se eu preciso resolver algo para ontem, digamos assim, uma urgência maior,
é quase 100% das vezes que eu vou para um canal de telefonia. Acho que boa parte das pessoas que compram alguma coisa ou que compram algum serviço, elas também prezam por esse lado ainda, né? Mesmo que a nova geração que está vindo aí, geração Z, que é a minha geração, inclusive, a gente ainda está muito ligado na comunicação por canais digitais. Sim. Mas é, acho que assim, a efetividade nos últimos tempos não tem sido tão boa quanto o telefone continua sendo, né? E acho que é um tema muito falado. Então, legal, gente. Eu queria fazer essa breve introdução para vocês sobre esse conteúdo, entender um pouco da percepção do Fábio com relação a esse tipo de comunicação. Acho que todo mundo que se inscreveu no evento também deve levar em consideração esses pontos que a gente trouxe mais cedo. E aí a gente preparou alguns materiais e não vai ser nada técnico, vai ser bem conceitual no sentido de assim, o que os consumidores acham sobre a IA para o mercado de comunicação, quais são as percepções dos consumidores com relação à comunicação, seja em voz ou não, o que eles estão preferindo, então para quem presta serviço, para quem vende algum produto, é super importante entender etapas da jornada e aonde que de fato ela pode ser melhorada. Então, o, o conteúdo que a gente vai compartilhar hoje é muito algo mão na massa para ontem, né? Onde que talvez eu possa estar deixando de melhorar na minha operação, seja de atendimento, seja de vendas, quando o assunto é comunicação de voz. Então, Fábio, acho que você deve ter um material para compartilhar conosco. Fique super à vontade para iniciar a apresentação. A nossa pauta aqui deve levar em 30 a 40 minutos para ser finalizada. Nesse meio tempo, com certeza, vejo que algumas pessoas vão trazer algumas perguntas, então eu vou intermediar aqui para você, tudo bem? Já estou vendo a sua tela aqui, Fábio. Legal. Então, cobrindo um pouco a nossa agenda, né? Primeiro eu vou falar quem é a GoTo, rapidamente, né? Qual é o perfil desse consumidor, e depois vou comentar um dado que eu vi ontem também sobre os millennials e as novas gerações e Legal. tendências, né, do futuro, e explicar os nossos produtos, né, de GoTo Connect, de GoTo Contact Center, que é como a gente responde, né, essa demanda dos clientes hoje. Então, para quem não conhece a GoTo ainda, né, está conhecendo agora, então nós somos uma empresa que está presente no mercado desde 2003. Então a gente nasceu como LogMeIn, uma empresa em nuvem, né? Já nasceu em nuvem, então sempre fomos uma empresa em nuvem e com soluções para suporte remoto, acesso remoto, gerenciamento de parque de máquinas. Então, é uma solução que é adotada pelas maiores empresas, né, do mundo todo, que prestam suporte técnico, né, interno, externo, etc. Então, temos muitos anos consolidado como uma das empresas líderes nesse segmento. E ao longo dos anos, ela foi adquirindo, né, outras empresas, outros produtos, para expandir o seu portfólio. Então, a LogMeIn sempre teve, né, essa intenção de ir para a área de comunicação, de colaboração. Então, ela foi adquirindo outros produtos, então ela adquiriu toda uma divisão da Citrix, que é a linha do GoToMeeting, GoToWebinar, e depois a parte de telefonia em nuvem adquiriu a Jive, que era uma empresa de telefonia em nuvem também, que nasceu nos Estados Unidos em 2006 e sempre teve como principais características, né, a qualidade do, do, da solução, ou seja, estabilidade, qualidade das chamadas e o suporte técnico, que sempre foi um dos líderes do mercado americano. Então, é um produto que se encaixava muito com a filosofia da LogMeIn, né? Então, ela adquiriu essa empresa e desde então foi, né, trabalhando na junção dos produtos, na modernização. Em 2022 a gente mudou de nome para GoTo. Então, hoje nós temos duas linhas principais de produtos, né? Uma que é de suporte remoto e gerenciamento de máquinas, dispositivos, e outra que é o GoTo Connect, que é o que eu vou comentar bastante com vocês hoje, que é essa linha de comunicação e colaboração em nuvem. Então, se vocês ouvirem Legal, falar de GoTo, Jive, somos a mesma empresa, né? Que foi evoluindo até onde estamos hoje. Então, legal. começar aqui, falando um pouco, né, o que que esse consumidor, né, brasileiro, né, como que ele entra em contato com as empresas, o que que ele espera quando ele entra em contato com uma empresa, para a gente começar a mapear, né, como que as empresas precisam se preparar, né, e refletir sobre como que elas estão atendendo os clientes hoje. É, então,
essa é uma pesquisa recente, né, onde os clientes foram os consumidores, né, responderam algumas perguntas, né. Então a primeira foi essa, assim, onde que eles sentem que tem mais sucesso, ou seja, né, que ele tem a resposta que ele busca e vai resolver o seu problema. Então 50% disse que ele sente esse sucesso, né, quando esse contato é feito através do telefone. Legal. Né? 18% ele procura no site da empresa, encontra a resposta por lá. 14%, né, diz que através das redes sociais ele tem sucesso e 18%, né, procura, né, no Google, na rede, outro tipo de resposta. Então acho que isso mostra a importância, né, do contato telefônico, do contato, né, humano, o quanto que é importante para ter essa resposta, quanto que os consumidores enxergam isso como importante. Deixa eu te perguntar, fazer um parênteses sobre aquele slide, eu achei ele incrível, tanto é que eu compartilhei mais cedo no meu LinkedIn para o pessoal engajar também conosco. E, assim, eu vejo que, bom, o número de 50% é uma representação muito grande dentre as várias opções de busca que existem hoje para resolver alguma solução. Sim, Mas ainda eu vejo empresas que não profissionalizaram esse canal. E quando eu falo profissionalizar, não é de fato ter uma pessoa atuando nele, mas sim uma estrutura por trás. Vou fazer uma analogia aqui bem, bem simples para todo mundo ficar na mesma página que eu. Quando a gente vai, um piloto de avião, por exemplo, ele treina centenas de horas para poder ser um piloto de avião, porque não pode correr um risco de errar, né? Eu vejo que no mundo corporativo, as coisas deveriam acontecer bem semelhantes a isso. As pessoas deveriam treinar muitas vezes antes de fato ir para uma ação com o cliente, porque o cliente ele, infelizmente, ele tem e cada vez menor, né, Fábio, a a, a, a chance de errar diminui cada vez mais. Então a gente tem que se tornar um profissional de excelência para poder ajudar na ponta. Então, a analogia com um piloto de avião, por exemplo, é para deixar, para expor um pouco que as empresas não têm feito, algumas, né, não todas, com relação ao treinamento das pessoas que operam via sim. telefone, uma vez que a gente espera ser respondido ou resolver aquele problema no ato da ligação, no máximo num tempo depois. Então, o que que você vê para esse caminho, assim, quando você tem uma estrutura de telefonia consolidada? Você que participou de grandes projetos, quais são as semelhanças entre elas aí, Fábio? Eu acho que primeiro é realmente isso, né? Ter essa preocupação, né? De olhar essa jornada do cliente, né? Desde que ele entrou em contato até o atendimento, né? Que isso todas as pessoas envolvidas, né? Tenham essa obsessão, essa preocupação em atender o cliente, né? Tem que saber que qualquer cliente que entrou em contato com a empresa, ele não interessa o tamanho dele, né? Ele pode como fala, um sentimento negativo, uma avaliação negativa. Hoje em dia isso se espalha muito rápido, né? Ele faz uma postagem no Sim, Twitter falando, a empresa me atendeu mal, eu não fui bem atendido. Quantas pessoas olham aquilo e nem vão pensar em contratar esse serviço, essa empresa no futuro, porque ficou marcado aquilo, né? Então, hoje é muito fácil, né, você espalhar um sentimento negativo, né, compartilhar. exato. Então, essa preocupação, acho que é uma coisa que está presente em todas as empresas, né, e que querem atender bem os seus clientes, né, e precisam de ferramentas para isso, né. Então, a gente Sim, encontra muitas empresas que falam, né, hoje eu não tenho um relatório que mostra que se eu estou perdendo chamada, se a pessoa está atendendo, eu não sei o que está acontecendo. Então, tem que ter acho que são três pilares, né, que eu sempre falo, assim, a tecnologia que permite, né, você fazer o atendimento, processos bem definidos, né, então você precisa desenhar o processo, como que vai ser o fluxo de atendimento, e principalmente pessoas, né, é sim, você cuidar das pessoas, treinar as pessoas, legal. engajar as pessoas, então todo mundo, né, ser bem tratado. Não adianta eu tratar mal o funcionário, né, que vai fazer o atendimento e esperar que ele trate bem meu cliente, né, não tem como. Então, esse tripé tem que estar sempre presente. Concordo contigo. Pô, muito legal. É, bacana, bacana, Fábio. Obrigado pelo seu insight sobre isso, porque é uma curiosidade que eu tenho, né? Só pra vocês terem uma ideia, a gente tem clientes de todos os segmentos, todos os portes. E a semelhança entre eles, quando você tem uma jornada, uma experiência legal do cliente deles, acho que é bem isso, né, Fábio? É um pilar muito bem definido.
desculpa, um tripé muito bem definido, que é processo, tecnologia e pessoas, e não nessa sequência. É pessoas, processo e, por fim, tecnologia. Essa é a minha visão. Então, primeiro se define muito bem as pessoas, depois se define muito bem os processos e, por fim, a tecnologia. Não pode ser o principal, tem que ser o caminho para chegar no resultado. Mas legal. Fica à vontade para subir para o próximo tópico aí, Aí, Fábio. vamos lá. Legal. Então, né, acho que uma outra pergunta, né, que foi qual a melhor maneira, né, que eles entram em contato, ou que eles verificam, assim, todos os meios, a pergunta foi dessa pesquisa foi quando as pessoas entram em contato por vários meios, né, e-mail, Sim, redes sociais, chat, qual desses meios, né, tem um serviço mais eficiente? Então, de novo, aqui a constatação é que os clientes percebem que falar com a gente ao vivo ainda é um serviço mais eficiente do que qualquer outro, né? Então é só mais um complemento do slide anterior, mostrando a importância que tem, né, falar com a gente ao vivo. É, primeiro, acho que para ouvir e entender o cliente, né? Acho que isso é importante, essa empatia, né? De acolher esse cliente, entender a dúvida, que isso a gente ainda não conseguiu ter da mesma forma, né? Na rede social, no chat, né? A gente ainda sente que está falando com o robô, ainda tem uma sensação ali de que, cara, a pessoa não está me entendendo, né? Eu sim. nunca tem a opção que eu quero exatamente para falar, né? Ali. Então, é claro que isso está evoluindo, né? Mas hoje ainda é muito importante, né? Falar com a gente ao vivo. Eu concordo. Eu estava lendo ontem um artigo que comenta sobre isso. O Brasil é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, né? Então, e assim, isso é uma informação que às vezes a gente vê como uma coisa muito boa, e é uma coisa extraordinariamente boa, porque tem Sim, oportunidades legais para você trazer para esse mercado de comunicação de WhatsApp. Só que assim, se esquece que ao mesmo tempo que eu quero falar com a empresa pelo WhatsApp, outros 1.000 clientes querem falar com a empresa pelo WhatsApp. E a gente acha que é um canal eficiente para resolver um problema, que às vezes pode se estender por um tempo que poderia ser resolvido no momento que você tem uma comunicação ao vivo com o cliente, como por exemplo uma comunicação de voz. É, então, assim, e aí a gente entra naquela pauta, né, Fábio? A gente tem que estar onde o cliente está. Então, não adianta eu estar só no WhatsApp, eu estar só no telefone, sim, estar só no e-mail, estar só nas redes sociais. Eu tenho que estar em todos os locais, ter processos diferentes para cada local de comunicação, tecnologia para cada local de comunicação e entender qual que funciona melhor para mim para poder dispersar o meu foco ali. Então, se o telefone funciona exatamente. melhor para mim, eu vou focar ali e assim por diante. Mas, E mas tem que ter um legal, muito bom. processo, né? Um processo que não gere fricção quando a pessoa pode começar no contato via WhatsApp e por algum motivo precisar Sim, migrar para o contato via voz ou por outro meio. Então, né, tem que ter uma fluidez, né, quando você muda de um exatamente. meio para outro, né, não pode perder informações, não precisa fazer ele repetir as informações novamente, né, tem que trabalhar dessa forma também, entendendo, né, como cada perfil de cliente prefere ser. Acho que essa é uma tendência. Acho que isso que a IA vai começar a permitir cada vez mais também a personalização desse atendimento, né? Então você vai Sim, conhecer melhor o seu cliente. Então a IA ela vai permitir que você analise, né, um volume maior de informações. Então você vai conhecer melhor o cliente, vai conhecer melhor qual meio que ele prefere ser contatado, dependendo do tipo de questão que ele tem. Então não é assim, esse cliente quer sempre falar por WhatsApp. Pode ser que ele quer falar por WhatsApp para determinado tipo de contato, mas quando ele tem um exato. problema desse outro setor, ele prefere falar por voz. Então você passa a ter esse conhecimento também, né? Nossa, legal. O potencial de análise de dados vai aumentar muito, né? É, E as pessoas hoje elas buscam a hiperpersonalização, ela vende muito. sim, Quando você se comunica de uma forma diferente com cada pessoa, mesmo que seja um perfil semelhante, mas cada pessoa é uma pessoa. Então eu e Ivan tem um gosto por um tipo de carro, por exemplo, o Fábio já tem por um outro. Enfim, um exemplo. Então a hiperpersonalização é um tema que tem sido muito falado, vende muito e eu vejo que a inteligência artificial tem ajudado muito a acelerar essa informação. Lógico, tem todos os cuidados que deve se tomar para não se tornar algo somente dados, 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 dados e você não sim. ter uma tomada de decisão para aquilo. Mas, pô, se tu conseguir consumir vários dados ao mesmo tempo e aí ter uma informação sobre aquilo é interessante. É legal. Seguindo aqui, né? E aí, né, outra coisa que aqui eu acho bem legal, que o que aborrece mais o consumidor, né, quando entra em contato com uma empresa? Então,
acho que é a primeira, né? E isso a gente pode olhar para a gente mesmo, né? Assim, o que que nos aborrece, né? Então, em primeiro lugar, ficou esperar por mais de 5 minutos para ser atendido. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente acostumou com o tempo mudou, né? A nossa relação com o tempo. Então, antigamente a gente ficava 15 minutos, né, na linha ali esperando ser atendido e era algo normal. Você já sabia, quando eu ligar para tal empresa, né, para o banco, para, sei lá, para a operadora, eu vou ficar 10 minutos no mínimo. Hoje isso é inaceitável, a gente não aceita mais ficar 5 minutos parado, né? A gente tem muita coisa para fazer, muita Não, coisa para consumir. É muito tempo, 5 minutos, né? sim, Então, sim. acho que isso é uma coisa que a gente tem que buscar, realmente reduzir, né? Cada vez ser mais rápido esse atendimento. Você falou algo Outro muito segundo. legal, ô Hum, Fábio, que acho que se conecta, desculpa te interromper, mas se conecta muito bem com o tranquilo. tema de hoje, que é o futuro. A percepção de tempo, ela mudou demais, né? Ela mudou muito. Era normal, era normal. Eu sou novo, então não tive tanta experiência, por exemplo, ficar mais de 30 minutos numa hora, mas só de pensar em ter isso, eu já fico. Não faz É sentido. como. Exatamente. Acho que essa semana, inclusive, eu tive que ficar ali por alguns minutos esperando um atendimento via telefone. Eu falei, não, eu prefiro aguardar algumas horas a resposta via e-mail do que ficar esse tempo parado numa hora. Sim, Então, nossa, baita dado. 50% não quer esperar mais de 5 minutos. Fica é aí, isso né? aí. Se o teu cliente demora mais de 5 minutos para ser atendido, você tem. Ele tá Ele, aborrecido com você, com certeza. exatamente. A hora que você fala com ele, ele já está mais aborrecido do que se ele já está aborrecido É, para resolver um problema, ele está é, mais aborrecido ele esqueceu ainda. o problema. Ele só tá pensando em xingar porque você demorou para É, atender. é isso aí. O Legal. que mais, né? Outro, segundo lugar, repetir a mesma informação, diversos agentes. Então entra naquele lugar que a gente falou dos processos, né? Então ele entrou em Sim. contato, falou com a gente, falou todo o problema, falou né, deu o número de cliente, endereço, etc. Ah, passou para outro setor. Tem que repetir tudo novamente, né? Então isso é também outra coisa que hoje em dia, né, com a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, é inadmissível, né, que a gente ainda passe por isso, né? Então, realmente, o cliente é muito desgastante, né, ter que ficar repetindo a informação. Exato. É, terceiro lugar, receber informação errada, né? Então, também, né? Quantas vezes a gente recebe informação e não resolve o nosso problema, a gente tem que entrar em contato de novo, ou a gente descobre por conta própria que aquela informação que ele me passou não era verdadeira, eu achei na internet outro tipo de informação. Então, essa preocupação também da qualidade das informações, a qualidade da entrega, da preparação. O quarto lugar eu achei bem interessante, assim, né? Música ruim ou mensagens repetidas enquanto espera. De novo, a gente não pensa, as empresas contratam lá, né, uma solução de PBX, de URA, tarará, e deixa a música padrão do sistema. E às vezes é uma música, primeiro, que é irritante, né? Sim. Repetitiva, né? Ou é uma música que não tem a cara da empresa. Né, igual você falou, se é uma empresa startup, jovem, eu vou colocar lá uma música clássica, abafada para o meu cliente ouvir, não tem nada a ver. Né? O cliente vai falar, nossa, eu estou ligando para uma empresa que tem essa cara, mas o que está me Mas mostrando não. aqui é outra coisa, né? É, Então, essa é a preocupação também, né? É que eu falei, a jornada é desde a espera, já começa ali, o que está acontecendo enquanto ele está esperando. A música ser boa já muda a experiência, né? Se ele ouve ali uma mensagem também enquanto está na espera, dizendo, olha, é, enquanto você espera, você pode acessar nosso site e fazer tal ação, ou em vez de ficar esperando, você também pode entrar em contato por e-mail. Então, essas informações que você pode colocar ali, que vão ajudar o cliente, né, também são importantes, né? super relevante. Com cuidado de não repetir sempre a mesma mensagem. Também é muito chato quando você está lá, já está chateado, está esperando na fila e fica repetindo, né, as mesmas coisas. Então, é personalização, né? Acho que esse é a É, chave. é a chave, não dá pra fugir muito disso, né? É. E por último, né, muitas opções automatizadas antes de resolver o problema ou contratar um agente, né? Então, a automatização é boa, mas não quando é demais, né? Então, às vezes, tem empresas que eu entro em contato, ele fala assim, qual produto você quer tratar? Aí você escolhe. Aí depois, qual o problema? Qual não sei o quê? Você tem que responder, sei lá, 20 perguntas, né? Até ser atendido para o canal certo, até um agente atender. Isso também é muito desgastante, né? Porque fica a impressão ali de que, né, que a empresa parece que vai Parece que enrolar você, sei lá. e é tão difícil falar com o humano, É, nossa, eu fico pensando, gente, mas é, são pessoas que trabalham, por que que eu não posso falar com essas pessoas? E acho que esse tipo de ponto é importante e entender um fluxo sobre isso. Eu estava lendo, inclusive, um artigo também esses dias sobre esse ponto. De 3 a 4
toques durante a jornada automatizada na telefonia é o ideal, mas já está começando a ficar maçante. O que, que significa isso? Eu entrei numa fila, aí eu caí numa URA de um para administrativo, 2 para suporte, 3 para financeiro. Legal, até aí tudo bem. Aí eu caí numa outra URA. Um para financeiro, cobrança, um financeiro, recebimento, e assim por diante. Legal, caí numa segunda. Aí vou para uma terceira. Então você entende que aqui eu tive que parar, responder várias vezes perguntas que em 5 a 10 segundos o atendente poderia ter pego o telefone e, junto comigo, traqueado a informação que ele precisava. Sim, É, Então eu vejo que esse último ponto ali que você comentou é de fato isso, sabe, Fábio? Cara, a gente automatiza muito processos que às vezes não tem necessidade nenhuma de ser automatizado. Não tem necessidade exato. nenhuma de ser automatizado. Não vai Agora, ter tem um nenhum processo. ganho, né, no fim, né? Não, agora, tem processos que precisam de uma automação, mas que não são automatizados. E aí eu fico assim, Sim, tá, mas entendeu? sim, Eu já vou lembrar de um bom exemplo aqui, eu trago pra gente, mas pode seguir. beleza. Então, seguindo aqui, né? Então, comentar um pouco aqui, né, do quais são as tendências, né? Então, eu trouxe alguns dados de pesquisas, né, de grandes institutos de mercado que fizeram pesquisas recentes sobre qual é o futuro da comunicação empresarial, né, ou do atendimento ao cliente. Então, esses aqui são dados do IDC, uma pesquisa que foi publicada agora no começo de 2024, também recente, né? Então, a primeira delas, a gente já comentou, a inteligência artificial como principal diferencial do atendimento. Então, ela é o carro-chefe a partir de agora, Legal. né? É o que vai diferenciar as formas de Mas não tem como atendimento. fugir disso não, né? Não, não, É, a gente ainda não está dá. engatinhando, né? Começando com isso, mas É, é o futuro. legal. Segundo ponto, integração das plataformas de UC e CC. Aí acho legal, né, a gente esclarecer um pouco mais. Então, quando a gente fala de UC, a gente está falando de comunicações unificadas, ou tradicionalmente, né, a plataforma de telefonia. Então, normalmente, né, as empresas têm uma plataforma de PABX, que é responsável pela telefonia, e às vezes tem outra solução para o contact center. Então, tem um outro produto, né, uma outra ferramenta. Então, esse era um cenário que foi muito comum durante muito tempo. Mas a tendência no futuro é a integração, ou seja, você tem uma mesma plataforma que vai tratar da sua comunicação interna, né, dos seus colaboradores, vai tratar da telefonia, e na mesma plataforma você vai ter a parte de contact center, porque isso permite, né, acho que é, facilitar, acho que o uso da tecnologia, a manutenção, a administração, né, o custo é mais efetivo e também você vai ter essa fluidez, né, dos dados. Então você vai permitir mais fluidez entre o seu atendimento externo, quando isso precisa ir para um colaborador interno, você não vai perder informações no meio do caminho também, além de uma série de vantagens que depois eu vou comentar mais um pouco. Perfeito. É, outras coisas importantes também, né? Experiências de reuniões, né? Equitativas. O que ele quer dizer? Hoje a gente está num modelo. A maioria das empresas, né, depois da pandemia, adotou um modelo híbrido, né? Acho que não tem nenhuma empresa hoje que seja 100% remoto ou 100% presencial. Normal, uma grande maioria trabalha com modelo misto, né? Se é presencial, mas as pessoas podem fazer remoto quando precisam, ou né, é remoto, mas às vezes tem reuniões que são feitas presenciais. É, e uma grande preocupação é que hoje você sempre vai ter pessoas, né, que estão presencial e pessoas que estão remotas. Então, essa experiência ela tem que ser fluida. Então, quem está remoto, ela tem que ter a mesma experiência, ter acesso às mesmas informações do que quem está presencial, né? Então, as ferramentas que fornecem soluções de reuniões têm que atender essa demanda também. Perfeito. Outro ponto, relevância da telefonia continua a crescer. Então, isso a gente comentou, né, nos primeiros slides lá, da importância do contato via voz, da importância da telefonia. Então, hoje a gente encontra, às vezes, muita empresa, né, dizendo, ah, não, mas agora todo mundo só fala por WhatsApp, não precisa de telefonia. Mas não é isso que os consumidores estão dizendo, né? É, e nem que os institutos de pesquisa estão dizendo também. Então, tem alguma coisa para a gente olhar aí, né? É, Exato. que E se a destacar a partir relevância disso, né? exatamente, assim, acho que ok, tem os canais, outros canais, né, estão crescendo, né, são efetivos, mas a relevância da telefonia como principal meio de contato ainda é muito grande, está crescendo, né. E por último, né, a Tá. demanda por serviços gerenciados em nuvem, aqui acho que é o ponto principal.
quando você tem uma solução, né, de telefonia, de call center, de qualquer outra solução que seja local, você depende ali de servidor, você fica vulnerável, né, qualquer problema físico que acontece, rompimento de fibra, rompimento de cabo, desastre natural, então enchentes, né, qualquer coisa que aconteça, e você deixa de atender o seu cliente. Então, com o serviço, quando ele vai para a nuvem, você passa a ter tudo isso funcionando na nuvem, é, é um sistema totalmente redundante, que você não tem que se preocupar com manutenção de sistema operacional, com instalação, né? O provedor de serviço é quem faz tudo isso por você. Então, hoje, Ontem, acho, pode falar. desculpa te interromper, Fábio, mas ontem estava numa conversa muito bacana com uma empresa aqui da nossa região, bem conhecida inclusive, e assim, parece, pela proporção da empresa, parece que você não imagina que problemas como aqueles vão acontecer, mas acontecem. São coisas simples, que envolvem, por exemplo, uma estrutura de comunicação que não é em nuvem. Não só de telefonia, mas outras. Então, eles têm um Sim, servidor local, e grande parte das empresas ainda tem um servidor local, não é um problema, isso é normal, transacionar informações sim, por lá. Só que assim, dependência do servidor local é algo que não funciona mais, não tem como, porque, só pra você ter uma ideia, nos últimos 3 ou 4 meses, 4 ou 5 vezes passaram caminhões e levaram os fios de rede da, da frente da rua deles. Eles perderam alguns backups, perderam algumas funções muito relevantes, gravações de ligações, perderam dados que eles tinham composto ali daquele tempo que eles estavam com o servidor. E assim, quando você vai acordar de manhã cedo, você vai imaginar que isso vai acontecer, mas é um fator externo que ninguém controla. E não tem como você falar assim, não, não vai acontecer porque tenho sorte, porque estou estruturado. Não adianta. Então, uma forma de você não ter isso é você levar as informações que você tem na sua empresa para uma estrutura em nuvem. Lá você é bem assessorado com backup, bem assessorado com segurança, bem assessorado com infraestrutura. Cara, quando você fala com empresas como a AWS, eles investem milhões e milhões de sim, dólares todos os anos com tendências de tecnologia para melhorar a sim. infraestrutura lá de comunicação em nuvem. Então, na minha visão, não vejo mais motivo para a pessoa ter infraestrutura interna ainda, a não ser que ela já Exatamente. tenha um bom tempo, né? Você nunca, assim, o exemplo que você deu da AWS, por exemplo, né? É, a infraestrutura deles, né, o nível de redundância que eles têm de servidores, de link de internet, de vários data centers, né, distribuídos geograficamente, é, Uhum. de segurança, né, todos os requisitos de segurança que tem, né, para você ter o mesmo nível de segurança local, você teria que investir Tá. muito, né, teria que duplicar toda a Sim. sua infraestrutura, né, ter auditoria de seguranças assim acontecendo, né, constantemente, e a gente sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que isso é caro também, né. Então essa É, realmente é a grande tendência, né. Acho que não, uma empresa que vai contratar uma solução nova, acho que dificilmente vai partir para uma solução local, né. E aqui já tem, é, já está trabalhando nessa migração, nessa transição, né. É um perfil muito grande que a gente atende de cliente. perfeito. E assim, E Fábio, eu gosto bastante de falar ainda sobre aquele ponto que as empresas, a preocupação delas é, é gerar, é gerar caixa, gerar fluxo, gerar dinheiro, trazer novos clientes. sim, Aí você fala que, então assim, a minha ideia com a estrutura em nuvem, além de todos os pontos que a gente comentou, é tirar da mão desse cara que está preocupado com coisas que não vão trazer dinheiro diretamente para a empresa dele, como por exemplo uma infra local e uma segurança para a infra local, mandar para a nuvem isso e focar naquilo que ele vai conseguir trazer retorno para dentro de casa, que é venda, que é cliente, que é atender melhor o cliente. Então, são coisas que assim, diretamente não mudam, mas se for pegar o conglomerado, muda muito, né? Uma infraestrutura que você não depende de pessoas para cuidar. Você tem uma empresa e ela te fornece uma infra sim, ali muito boa. Mas isso fica à aí. vontade. E aí vamos falando então, né, isso aqui já é uma outra pesquisa de um outro instituto, né, do Frost Sullivan, que Legal. também é bem famoso, né, então para a gente confirmar como que essas diferentes empresas, institutos estão pesquisando e estão convergindo, né, ao que eles estão encontrando aí como tendência de futuro. Então ele diz aqui, né, que o futuro é a unificação das plataformas de comunicação, de telefonia e de contact center também. Então, primeiro, isso passa a ser um movimento que é estratégico, né? Não é só transformador, porque você vai poder ganhar, né, muita coisa com isso, então vai permitir que você tenha essa informação mais coesa, uma experiência mais consistente, né, tanto interna como externa, né?
e vai permitir também melhorar essa eficiência operacional com tudo que a gente já comentou, né? Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso com um único fornecedor, tudo isso na nuvem, você ganha muita eficiência e vai poder focar no seu negócio, né? Não precisa se preocupar com outras coisas. Perfeito, Então, outras perfeito. coisas importantes aqui, né? Então, essa integração é quando a gente vai ter a inteligência artificial, você vai poder unificar, né? Então, os relatórios que eu tenho, né, para minha comunicação interna, meu atendimento ao cliente, eu vou poder fazer uma análise conjunta de tudo isso a partir do momento que eu estou usando, né, integrando isso numa mesma ferramenta. Então, você ganha inteligência, ganha na escala, ganha com tudo isso. Eu vou poder criar assistentes, né, de inteligência artificial que pode ser usados tanto internamente como para atendimento ao cliente. Então, não é só atendimento ao cliente externo, né? A gente vai ter IA também atendendo dentro do RH das empresas, IA Perfeito. atendendo, né, o TI interno, né? Então, também tudo que a gente fala para o cliente externo também vale para o interno, né? Então, ter essa resposta rápida, ser direcionado para a pessoa certa, resolver o problema rápido, né? Então, tudo isso. Então, quando você tem uma mesma ferramenta que possibilita tudo isso, você fala, vou criar uma URA baseada em inteligência artificial para atender o meu cliente interno de RH. Então, toda vez que eu tiver o requisito de RH, ele vai entrar em contato com essa IA, já vai identificar aquele colaborador, quem ele é, já vai mandar ele para a pessoa certa. Então, é um mundo, né, de possibilidades. Eu, E eu uma coisa. gosto muito É, desse tópico, Fábio, quando você fala sobre eficiência operacional. Se a gente for levar em consideração um crescimento de uma empresa, é, e aí você olha assim, você olha como um todo, qual que é a operação versus volume de clientes. É uma equação bem simples de fazer. O cálculo é simples. O quanto eu tenho que crescer a minha operação em termos de pessoas para poder atender caso eu dobre o número de clientes. Então, assim, chega uma hora que a conta não fecha. Infelizmente, a conta não fecha. Então, o que que a gente, para onde que a gente olha para que eu consiga aumentar o número de clientes sem ter que dobrar, triplicar, quadriplicar algumas vezes o número de pessoas para atender esses clientes? Seja no atendimento, seja nas vendas, seja no RH, como você comentou internamente, enfim. E assim, a forma mais prática de se fazer isso é através de uma comunicação integrada, de uma comunicação com inteligência, seja artificial ou não. A inteligência por si só já apoia muitas operações hoje. Mas eu sim. acho que é uma equação que algumas empresas têm feito e decidido ir para um caminho de inteligência, né, Fábio? Sim. E uma coisa que é interessante que traz aí também essa adoção, né, para além das grandes empresas. Então, antigamente, né, uma solução de atendimento personalizado. Então, você ligar na empresa, ter uma URA que navega e ali vai ter recursos de relatórios avançados, inteligência artificial analisando essas chamadas, né, Nossa, eu penso você que vai tendo uma ser um série de recursos. absurdo, né? Isso aí era disponível só para grandes empresas no passado, porque era Aham, muito caro, era muito difícil. Hoje não, qualquer empresa que tenha um funcionário, ele pode ir lá contratar um número, contratar um sistema de voz, e a pessoa que liga, ela nem sabe que essa empresa tem só um funcionário, ela imagina que está sim, ligando, né, para uma empresa gigante, porque é um atendimento tão bom, tão personalizado, automatizado e que tem tantos recursos, né? Então acho que isso muito bom. permite que as pequenas empresas também possam competir com as grandes, né? Então elas Perfeito, conseguem prover o mesmo nível de qualidade de atendimento, né, do que qualquer grande empresa. Então, a popularização, né, das ferramentas, né, é um mundo, né, de de possibilidades, absurdo. possibilidades. Eu bato E, muito nessa tecla. É, por ter participado, por fazer parte de uma operação que não é grande, eu sei o quão importante é você definir critérios no começo para que quando a jornada comece a aumentar, você já tenha tudo mapeado, né, Fábio? Então, falando, por exemplo, sobre telefonia, quando você tem algo já mapeado no começo da sua empresa sobre telefonia, uma estrutura já pronta para telefonia, quando chegar a hora que você vai atender um número maior de clientes, vai ter um número maior de pessoas, você não precisa pegar um monte de prato quente e tentar resolver para você conseguir estruturar aquilo. Não, eu já estruturei no começo. Entendeu? Então, por isso que hoje é tão importante as empresas, independente do tamanho, já começarem a estruturar processos para que quando o crescimento chegar, o tamanho que eles querem chegar, você já tem algo pronto para atender, né? Aquele crescimento. isso, é isso aí. Legal. O que mais, né? E como que a inteligência artificial vai estar impactando, né, esse atendimento? Então, a gente já comentou de bastante coisas, né? Então, a interação com o cliente, né, essas automatizações, análises, personalização. Outra coisa também muito forte, reconhecimento de fala, né, e processamento de linguagem natural. Então,
como a gente comentou, né? Ela está analisando ali o que o cliente está falando, né? E já está dizendo, ó, esse tópico está presente, ó, o supervisor alerta aí que esse é um tópico muito importante para você. O cliente quer cancelar, ele falou cancelamento, já gera um alerta ali que você pode tomar alguma ação diferente, né? Ou então mesmo o caso de tradução, né? Hoje está muito mais rápido você poder é, ouvir, né, um outro idioma e Sim, gerar ali um conteúdo traduzido, né? Facilitou muito a inteligência artificial e cada vez mais, né? Então, empresas que às vezes precisam interagir com pessoas de outros países ou fazer atendimento, né, com pessoas de fora, a inteligência artificial permite, né, isso de uma maneira muito mais fácil. A gente já tem isso integrado em vários produtos nossos também. mas Que mais, né, que a gente comentou, né, otimização da força de trabalho, né, permitir análises, né, e melhoria, né, do atendimento, melhoria da performance dos agentes que fazem esse atendimento, é, assistência em tempo real, automatização de tarefas e processos também, e a personalização em larga escala. Então, é como a gente comentou, ela consegue analisar um volume muito grande de dados, né, que às vezes a gente, como ser humano, não consegue nem relacionar uma coisa com a outra, mas ela vai ali relacionar coisas muito diferentes, né, e vai poder oferecer conteúdos personalizados, né. ô Então, Fábio, deixa eu voltar num tópico ali antes contigo, automatização de tarefas repetitivas. A gente não sabe o quão ruim isso é no dia a dia até você viver isso de fato, sim, ou você vê o quão prejudicial isso é. Porque assim, não é apenas eu fazer tarefas repetitivas, mas se eu tenho um funcionário que faz tarefas repetitivas, a cultura que ele está levando para aquilo, ou que ele está tendo com aquilo, é ruim, é uma experiência ruim que ele está tendo, entendeu? É de, pô, eu tenho que fazer isso. Eu não vou nem fazer isso porque eu tenho que repetir isso aqui, entendeu? Então, nossa, sim, você acaba quebrando muito a experiência que ele tem. E você trouxe um ponto legal que é o funcionário tem que estar engajado, ele tem que estar feliz para atender sim, bem o meu isso cliente. Aí frustra todo ontem, mundo. exato, ontem eu estava conversando com uma empresa e a gente estava abordando alguns temas como entre elas a nossa IA para comunicação e eles gastam uma média de, depois que uma ligação de venda é finalizada, é um televendas, uma média de 3 a 4 minutos, tá? Entre uma ligação e outra para eles registrarem a ligação. Ou seja, os principais tópicos e um resumo rápido do que aconteceu, uma transcrição, enfim. A hora que eu falei que a gente faz transcrição automática, ou seja, a ligação finalizou, automaticamente vem a transcrição e o resumo da conversa que teve com o cliente, aí a gente começou a fazer uns cálculos na cabeça. A gente multiplicou o tamanho da equipe vezes os minutos que eles perdiam, colocando a informação manualmente, e aí a eficiência que isso traz é muito grande. Além da pessoa que está operando ter uma facilidade muito maior de conseguir trabalhar com as coisas que ela precisa, né? Sim, Legal, é isso aí. Então, show de bola. então agora podemos seguir aqui para a próxima etapa? Vamos, já estamos chegando acho que no final da nossa apresentação, né, Fábio? E também para não tomar muito tempo de quem está nos assistindo, mas até então eu mesmo já tive vários insights legais para Legal, aproveitar durante os próximos dias. legal. Então, acho que a ideia agora é mostrar um pouco, né, do GoToConnect. Então, vou comentar aqui rapidamente, né, como que o produto da GoTo pode atender essas demandas, né? Como que a GoTo está respondendo, né, essa visão de futuro, né, com inteligência, com processos eficientes, com redução de custo, né, etc. Que legal. Então, o GoToConnect é um sistema de comunicações unificadas, porque a gente oferece para as empresas, né, uma parte, através de uma única licença, um sistema telefônico completo. Então, vai ter os números, vai ter 0800, vai ter minutos de chamadas, vai ter um PBX com todos os recursos, né, recursos de telefonia, recursos de contact center, e também podendo ser integrado uma plataforma de reuniões e soluções de mensagens. Tudo isso em nuvem, tudo isso numa plataforma que é rápida, intuitiva, fácil de administrar e que a gente garante, né, uma disponibilidade de 99,99%, né, devido à arquitetura, né, de altamente disponível e geograficamente distribuída também. Então, as principais Legal. características, né, de uma solução em nuvem, como a da GoTo, né, acho que as empresas estão buscando hoje em dia, mobilidade, né? Então, você tem a flexibilidade de poder atender, ou usar o seu ramal, fazer o seu atendimento, né? Ter o seu agente de call center
em qualquer lugar do mundo. Então ele vai poder atender chamadas, né, nos computador, no telefone de mesa, no celular dele, onde ele estiver no mundo. Então você consegue contratar funcionários, né, que moram longe, então você não precisa mais ficar preso a contratar só funcionários que estão ali na sua cidade, né? Então eu posso contratar os melhores profissionais disponíveis para aquilo que eu Exato, preciso. mesmo que estejam fora. É, e o atendimento Perfeito. vai ser igual da mesma forma, né. Segundo ponto importante que a gente já comentou bastante, né, a importância da confiabilidade. Então uma arquitetura em nuvem, né, e como a da GoTo, ela traz, né, todos o os requisitos aí de segurança, então todas as chamadas são criptografadas, o acesso, né, ele é garantido através de autenticação, tem privacidade de dados, compliance com todas as legislações vigentes, né, e requisitos, além de uma arquitetura em nuvem que é distribuída em mais de 12 data centers, né, todos com as suas certificações. Então, com isso, só por isso que a gente consegue garantir uma, uma disponibilidade de 99,99%. Isso quer dizer que, somando todos os períodos de indisponibilidade da solução ao longo de um ano, é, fica indisponível metade, menos de metade, né, de um dia por ano, né, somando todos os períodos aí. Então é muito alto esse nível de disponibilidade. O segundo Legal. ponto, né, atualizações. Então, a GoTo está sempre preocupada, né, com o que, que o mercado está precisando agora, né? Como que a gente pode oferecer atualizações rápidas? Então, a cada 3 meses, né, a GoTo ela lança pacotes de atualizações, que a gente chama de Release Day, onde o produto, né, que o cliente usa vai receber aquela atualização. Então pode ser melhoria, né, por exemplo, na parte de relatórios, pode ser uma funcionalidade nova, pode ser um recurso novo de inteligência artificial. Então o sistema ele sempre vai ser atualizado. Então você nunca vai estar usando um sistema obsoleto. E isso a gente também consegue garantir porque a gente atende, né, o mundo inteiro. Então, é uma empresa global que está presente em vários mercados. Então, às vezes tem uma coisa que os Estados Unidos começou a usar tal tecnologia. Então, a gente consegue trazer isso para os clientes do Brasil primeiro. E um exemplo, acho que é a inteligência artificial. O que a gente está trazendo de inteligência artificial, acho que nenhuma outra solução desse segmento tem como a GoTo oferece também. É, eu concordo. Legal. O que mais? Então, eu vou cobrir assim, acho que bem rápido aqui, né, os principais características, né? Algumas eu já comentei, né? Então acho que primeiro a parte de operador, então a GoTo ela é uma operadora, então você contrata uma solução de telefonia, você contrata a solução de call center e também tem a operadora junto. Então isso garante você ter um único provedor, um único fornecedor para tratar dos seus problemas, uma empresa que está olhando, né, para essa jornada fim a fim, desde a rede pública até o sistema de atendimento, né? E isso tudo dentro de um SLA que vai garantir o atendimento rápido, né, e com qualidade. Legal. Né, falando um pouco, né, dos recursos que a gente oferece aqui. Então a gente oferece, né, dentro do sistema de telefonia em nuvem diversos recursos aí de um PBX. Então, né, correio de voz, que é virtual que está direcionado para o e-mail, conferências, transferências, estacionamento de chamadas, filas, grupos, etc. São muitos recursos, né, que vão estar disponíveis aí para todas as empresas que usam a nossa solução. Legal, Fábio. O que mais? Essa solução, como eu comentei, vai estar disponível, né, em diversos dispositivos também. Então, essa licença, né, então o cliente contratou as licenças, né, e os seus funcionários vão poder usar primeiro no computador, então através do nosso softphone, eles vão ali atender chamadas, eles vão ter assim, sua lista de contatos, vão poder acessar configurações, histórico de chamadas, ver o status das pessoas, né? Então, antes dele transferir uma chamada para alguém, ele vê se a pessoa está disponível, se a pessoa está ocupada, está em chamada, etc. E tudo isso disponível, né, em qualquer sistema. Então, eu posso usar direto no navegador, eu posso instalar um aplicativo para Windows, para Mac, em qualquer lugar do mundo. Então, isso para atendimento é muito, é onde as empresas estão indo para esse caminho hoje. É. A Eu, gente eu tem gosto também. muito dessa. É, Desculpa, só fazendo um último parênteses aqui, Fábio. Quando você vai viajar e você tem uma infraestrutura de servidor interno, você tem que ligar VPN, você tem que ligar um monte de coisa para você conseguir trabalhar de fora do local físico onde você atua, né? E
não faz sentido na minha cabeça isso ainda, entendeu? Você tá no local, você tem que acessar um computador, você tem que solicitar para um TI, por exemplo, para alguém apoiar você, para liberar um acesso, para você fazer uma ligação de voz para o cliente, torna inviável e ineficiente o dia a dia das pessoas. Aqui não, aqui você tá viajando, você tá fazendo home office, você tá fazendo seja lá o que for, você pode se comunicar internamente ou externamente sem nenhuma amarração, né, Fábio? Isso é É, bacana. exatamente, é isso. Tendo acesso à internet, né, que hoje é extremamente fácil, né, você vai poder fazer esse É, atendimento em qualquer lugar, assim, exatamente. do mundo, né. A gente também oferece, né, dentro desse softphone o painel da atendente, né. Então tem muitas empresas que têm o papel da recepcionista, da telefonista, né, que é quem atende chamadas. Então ali ela vai ter um painel que ela consegue receber chamadas e transferir. Então ela vê quem que está livre, quem que está disponível, consegue ir transferindo essas chamadas, estacionando. Então tudo isso também num Legal, painel que ali é fácil de usar. muito bom. É, outra possibilidade, usar o ramal, né, os recursos no celular. Então, baixou ali o aplicativo no celular, fiz o login com o meu ramal, vou estar, né, acompanhando, né, vou estar atendendo chamadas aí em qualquer lugar que eu tiver. Então, eu não preciso mais ficar compartilhando o meu número do celular com outras pessoas, né? Então, às vezes eu não quero compartilhar meu número pessoal com outras pessoas. Então, quando Manda eu no uso o ramal. aplicativo da empresa, a pessoa vai ligar no número principal da empresa, vai se digitar lá o meu ramal e vai cair no meu celular e eu vou atender aonde eu estiver, com todos os recursos disponíveis também. Muito bom, Fábio. Possibilidade de usar aparelhos de mesa também, né? A gente sabe que tem muitos setores que precisam, muitas empresas que precisam do aparelho, então todos os recursos também vão estar disponíveis de forma segura nos aparelhos de mesa, além também de outras integrações, por exemplo, como o Teams. Então tem muita empresa que usa o Teams hoje em dia para fazer suas reuniões de vídeo, sua comunicação interna, e não tem telefonia, né, dentro do Teams. Telefonia usa outras aplicações. Então a gente também permite que essas empresas usem a telefonia dentro do Teams. Então elas vão usar um único aplicativo para tudo, sem precisar trocar de aplicativo. Então, se ela já usa o Teams e quer continuar usando, tudo bem. A gente simplesmente agrega a parte de telefonia dentro do Teams ali. Então, ela vai poder fazer chamadas, receber chamadas, vai poder supervisionar o call center, fazer o atendimento de call center dentro do Teams também. Eu até estava comentando esses dias, em algumas conversas, sobre o quão ineficiente é você ter várias ferramentas para poder fazer uma tarefa que poderia se Sim, fazer em uma apenas, entendeu? Então, a integração com o Teams, ela libera muito tempo das pessoas de ficar trocando de uma tela para outra, para mandar uma mensagem, para ligar, para mandar um documento para um parceiro. Então, você isso. acaba, quando você integra uma comunicação dentro de um único local, tem muitos ganhos com relação a isso, né, Fábio? Sim, isso aí. Muita gente que está Massa. buscando isso. Que mais, né? Falando que é importante, né? Daquela configuração, né? Dos fluxos de atendimento personalizados. Então, como que a gente faz isso, né? Então, quando eu quero criar uma URA, né? Que é essa ferramenta que vai atender o cliente, vai dar opções para ele escolher e vai direcionar essa chamada para o lugar certo. Então, eu posso criar ela, né, para associá-la com o número de entrada, eu posso colocar ações baseadas em horário. Então, às vezes o cliente me liga, ele quer, quero falar com o setor financeiro. Pode ser que o financeiro tenha um horário de atendimento diferente do setor de vendas. Então, eu posso lá consultar. Será que o financeiro está aberto nesse momento? Se estiver aberto, eu transfiro a chamada para lá. Agora, se ele estiver fechado, não faz sentido eu mandar esse cliente lá para o financeiro, vai ficar ali Sim, tocando, 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 ninguém vai atender. Então, que experiência ruim que sim. esse cliente vai ter. Então, se estiver fechado, eu posso dizer para o cliente: olha, o financeiro, o horário de atendimento dele é diferente. O que você quer fazer? Você quer deixar um recado e eles entrem em contato com você no dia seguinte? Ou você quer ser atendido por outro setor? Né? Você quer tratar de outro assunto nesse momento e falar com o financeiro. Então, você pode ir oferecendo essas N opções para o possibilidades. cliente, né? N Exato. possibilidades. E que mais, Massa. né? Outro ponto que a gente comentou, né? Aquela biblioteca de áudio, né? Então, para você criar as suas músicas personalizadas, criar suas playlists, é muito fácil. Então, eu posso ter cada uma dessas URAs com uma própria playlist de música, né? Eu tenho um serviço que é para um cliente mais jovem, para uma música mais jovem. Tem outro serviço que uma outra empresa, né, que atende outro perfil de cliente, eu vou colocar outra lista de músicas. Então, isso eu posso personalizado por cada fila de atendimento. O Fora que que agora mais? tem a Todas. transcrição, né, Fábio? Então Sim, você coloca uma palavra ao invés. Não precisa nem gravar mais o áudio. Você coloca a palavra, você tem 4 opções de vozes para ele falar na URA.
masculino e feminino, exatamente. em Exato. multi-idiomas, isso é muito Antigamente legal. precisava ter um estúdio, né, para gravar aquela É, mandar pra mensagem não sei bonita, quem. com a voz bonita. Hoje não, você digita o texto ali da mensagem e já gera ali um áudio, né, com a voz que você escolheu, masculina, feminina, né, e você já pode usar na hora instantaneamente. Então é muito fácil, né. E aqui mostrando um pouco, né, como que a gente configura esse fluxo de atendimento, né. Então é o exemplo de como isso se torna fácil e não precisa ser um especialista, né, para fazer. Então nesse exemplo, né, a chamada está entrando aqui no sistema, e exatamente isso que eu estou mostrando é a tela de configuração. Então, primeira coisa, eu vou consultar uma programação de horário. Se essa programação de horário, se esse cliente me ligou e está num horário fechado, ele me ligou à noite, no fim de semana, por exemplo, eu vou informar via áudio, né, para ele que a gente está no horário fora do atendimento. Eu vou dar uma opção para ele que ele pode deixar um recado no correio de voz. E esse recado do correio de voz vai ser enviado para um e-mail. Então, no dia seguinte, né, a pessoa que trabalha no financeiro, por exemplo, que foi o exemplo que eu usei, Vai ela vai saber. abrir o e-mail e vai estar lá dizendo, olha, o número tal ligou e aqui anexado está a mensagem dele. Então, ele vai entrar, Uhum, ouvir o e-mail, ouvir a mensagem, já vai entrar em contato com o cliente, ele já pode ligar para o cliente, já pode mandar um e-mail para esse cliente, já pode resolver esse problema dele, né, ali de forma proativa também. Eu também muito poderia legal. mandar essa chamada, né, para um número de plantão, etc, né? E se tiver no horário aberto, né? Então aqui eu vou é, criar meu autoatendimento, né? Então eu vou ter aqui essa função onde eu vou dizer, obrigado por ligar para a nossa empresa. Se você souber o ramal, digite agora, ou então digite um para vendas, dois para financeiro, três para suporte, e assim por diante. Então, para cada opção dessas, né, eu vou direcionando essa pessoa para a fila adequada. Se necessário, eu posso colocar mais um menu para refinar, né? Então, diz que três para suporte. Se você quer suporte a produto X, digite 1, produto Y, digite 2. Então, eu vou montando esse fluxo de forma a garantir que esse cliente vai ser atendido pela pessoa certa, né? E eu consigo ter condições ali de contorno. Se eu mandei essa chamada para o grupo financeiro, ele não atendeu dentro de 20 segundos, eu vou tomar uma ação, eu vou mandar ele para a recepcionista, para ela pelo menos falar com esse cliente, né? E dar uma resposta para ele. Enfim, é N possível possibilidade. É, personalização de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Então é muito legal. simples configurar brincadeira quase de criança, né, para a gente montar esses fluxos aí, né? É Muito bem. Essa é a parte mais importante, né? Ele é no code, você não precisa configurar nenhuma informação exatamente, não via tem que ser código por trás. especialista em código, Não, em nada, né? Qualquer pessoa exato. configura. Legal. Que mais? Então a gente vai ter aqui também recursos, né, de filas de chamadas que a gente já comentou, né? Então o cliente ele vai mandar uma chamada nessa fila eu posso personalizar a música de espera, as mensagens que ele vai ouvir, eu posso informar para o cliente, né, qual que é a posição dele na fila, o tempo de espera, até que ele vai ser atendido aí por um agente, né? Administração tem que ser simples, não cabe mais, igual a gente comentou, a pessoa que vai cuidar, precisar ser um especialista em código, tirar a certificação daquele fabricante. Não, tem que ser simples. Então, a ideia é ser administrável de qualquer lugar, numa interface web intuitiva. Também vai ter uma inteligência artificial auxiliando a configurar. Então, você pode perguntar assim: eu quero saber como que eu bloqueio para um ramal não fazer chamadas internacionais. Você pergunta ali, a inteligência artificial vai te indicar o passo a passo de como fazer isso. Então, também, né, não precisa saber tudo. É, Apoiando. é importante ter relatórios, né, que permitam visualizar como está o status e a qualidade das chamadas. Então, isso é uma preocupação muito comum de empresas que estão indo para a nuvem pela primeira vez, né, para a parte de Não telefonia. sabe Então, se a elas qualidade acham vai ser que, boa. Uhum, exatamente, acham que quando eu estou aqui, concordo né, com o contigo. meu telefone cabeado, com o fio aqui, que eu estou vendo o fio aqui na empresa, né, a qualidade é melhor do que na nuvem. Então, e não é, né? Na verdade, a gente já Não, tem nem um hoje, pouco. né, sistemas, né, codecs muito de alta qualidade e também tem relatórios que você vai poder acompanhar isso. Então você pode acompanhar com muita qualidade das chamadas. Você vai ter também relatórios, né, para acompanhar as chamadas. Então isso é uma coisa que eu recebo muito, né, de empresas que têm soluções, né, de telefonia tradicionais. Assim, eu tenho aqui meu PBX, tenho minha caixa aqui antiga, né, que eu não tenho nenhum relatório, eu não sei quem que está usando, não sei se as chamadas estão sendo atendidas, não sei quantas chamadas eu estou perdendo, não tenho nenhuma informação. Então a gente consegue fornecer para esse cliente, né, informações detalhadas, né, de quantas chamadas ele está recebendo, quanto que cada usuário está fazendo ou recebendo de chamadas. É, ele pode fazer filtro, ele pode exportar isso, né? Então você pode ter várias análises, né, de como que sua comunicação está sendo usada. Então É, detalhamento e dessas hoje em chamadas. dia,
hoje em dia, né, Fábio, não existe mais você tomar uma decisão sem ter uma informação, né? Não tem como você saber se você precisa colocar uma nova pessoa na sua equipe porque a tua fila está congestionada, mas você nem tem essa informação na palma da mão do tipo, será que de fato meu cliente está esperando mais tempo na fila de atendimento? Qual que é o tempo médio de espera? Qual que é o tempo médio de resolução? Exatamente. Então, se você não tem uma informação como essa, você está dando um tiro no escuro. Basicamente é isso. Uma analogia de novo aqui, eu gosto bastante, né? Você vai fazer um PPR, por exemplo. O que você vai analisar? Vai analisar caixa, DRE, vai analisar um monte de outras informações. Quando você vai contratar alguém para colocar numa operação, você tem que analisar também qual que está a eficiência operacional da tua equipe como um todo. Se as pessoas que estão ali dentro estão dando conta do trabalho ou não. Sim. Mas eu, eu gosto muito dos relatórios que o GoTo oferece e tem tido bastante resultado positivo com eles. Legal, exatamente. Outro recurso importante é a gravação das chamadas também, né? Então tem muitos setores, né, que exigem que as chamadas sejam gravadas e tem muitos clientes que estão buscando a gravação porque eles querem poder fazer uma auditoria, né? Eles querem saber Sim. se o meu agente, né, ele está seguindo as instruções, ele está atendendo como deveria. Ou às vezes um cliente liga reclamando que foi mal atendido, ou que ele diz que foi combinado para mim uma condição de preço, uma condição do contrato, e não é o que foi cumprido. Então você precisa ter meios de validar isso, de avaliar. Então a gente permite, né, que todas as chamadas sejam gravadas e armazenadas na nossa plataforma sem nenhum custo. Né? Então no mesmo relatório que você vê a utilização, você também vai acessar essas gravações, vai poder ouvir as gravações, vai poder fazer download do arquivo MP3 também. Legal. Legal É, demais. é. Que mais, né? Como eu comentei, né? A parte de reuniões também segue sendo extremamente importante, né? Então, a gente tem todo tipo de cenário que a gente encontra. Tem empresas que não têm ferramentas de reuniões, usam às vezes ferramentas gratuitas com limitações, né? Ou tem empresas que usam diversas ferramentas, tem que lidar com várias licenças. Então, você ter a possibilidade de ter tudo isso em uma única ferramenta traz uma série de vantagens, que é a gestão unificada. Então, dentro da parte de reuniões da GoTo, você tem uma ferramenta de reuniões para cada usuário. Então, cada usuário vai ter sua sala pessoal, vai poder criar reuniões com até 250 participantes, com várias funções aí de compartilhamento de tela, compartilhamento de áudio, ferramentas de desenho, integrações, né, com outras ferramentas, criar salas paralelas e também, né, visão de futuro. A gente vai ter uma IA transcrevendo a reunião que já vai gerar um resumo da reunião e um plano de Legal. ação. Então, acabou aquela história, vou fazer uma ata da reunião, não precisa mais perder tempo com isso. Automaticamente a inteligência artificial vai transcrever e vai fazer essa ata sozinha. Então, você vai, imagina se você tem todas as reuniões que você faz no mês, você pergunta, nossa, teve uma reunião que eu falei com o cliente sobre tal assunto, quem era mesmo? Você vai poder fazer uma busca ali, né? Quero buscar a hora, qual foi a reunião que eu falei sobre inteligência artificial aplicada para medicina? A IA vai buscar isso para você e vai dizer, olha, você falou sobre isso em tal reunião, no minuto 35 com esse cliente. Beleza, você clicou lá, já vai direto para aquele ponto. Já vai Legal. lá e já vou buscar o PDF com o slide que foi usado ali. Então você ganha, assim, Sim. né, em recursos, em possibilidades também. A Além da escala, né? possibilidade Não de adianta. tudo ficar também tem a gravação das reuniões, que depois você pode compartilhar também, né? A parte de chat, né, que é unificado também. Então a gente tem clientes nossos que às vezes buscam, eles falam assim, nossa, eu queria ter numa única, porque hoje o meu colaborador ele usa o WhatsApp para falar internamente com a gente, mas esse cara sai da empresa, ele leva todas as informações com ele, né? Então, se você tem a possibilidade de ter tudo isso numa única ferramenta, de novo, você ganha segurança, né? Essa pessoa saiu da empresa, você tirou o acesso dele, ele não vai ter mais acesso àquelas informações que ele tinha, né? Então, tem várias Deixa eu só. possibilidades também. Perfeito, Fábio, perfeito. Eu queria só. A gente está chegando perto do horário final aqui Sim, do webinar. Eu queria só aproveitar o pessoal que está com a gente aqui acompanhando, de novo agradecer todo mundo que participou e perguntar algumas coisas no chat ali para depois a gente poder legal. compor um material em conjunto, né, Fábio? Até para levar Sim, para essas sim, pessoas ou para compartilhar algumas redes. Então, eu só queria entender com vocês hoje com relação à comunicação, né? Se puderem responder no chat ou depois mandar também no privado, não tem problema nenhum. Entender uma coisa, em relação à comunicação, acredito que vai agregar mais no futuro. Qual do que a gente trouxe de tópico aqui, entre personalização, entre integração, entre inteligência artificial, o que você acha que na comunicação vai trazer uma diferenciação muito grande para os próximos meses e anos aí? E aí eu junto com o Fábio, junto depois para montar o material com base nas respostas e tentar trazer uma perspectiva também de negócio para vocês.
beleza? Então só queria deixar esse último ponto aqui para todo mundo que participou com a gente. Fábio, de novo, foi uma baita de uma aula. Eu aprendi muita coisa que eu com certeza vou expandir para todo mundo. E tá gravado. Depois eu vou compartilhar com todo mundo também a gravação. A gente vai fazer alguns cortes de algumas coisas que eu gostei demais que a gente conversou aqui, Fábio. E vamos ajudar bastante o pessoal a entender como que a comunicação pode levar a sua empresa para um outro nível. Acho que essa é a ideia aqui, né? Sim, é isso aí. E Perfeito. assim, o que a gente trouxe aqui foi só uma As pincelada, palhinhas. né? É, Tem muito mais coisa, né? As empresas que você está pensando, né, em soluções mais avançadas de atendimento, contact center, inteligência artificial, a gente tem mais coisas, né? Já vai para uma conversa avançada aí, né? Então sim. é, temos muita coisa para oferecer, né? A gente pode compartilhar experiência com outras empresas do segmento, como que eles estão agindo também. Estamos sempre à disposição. Acho que essa é a ideia. Pegar o know-how e tentar levar pra frente, né? Eu gosto É, muito desse tipo de troca. Mas perfeito, gente. Eu vou finalizar aqui então, pra gente também não ultrapassar muito o nosso prazo aqui do webinar. De novo, obrigado a todo mundo. Obrigado principalmente ao Fábio que pôde participar com a gente e trazer um conteúdo muito, muito relevante. É, E a gente se vê nos próximos dias aí. Beleza? legal. Muito obrigado a Obrigado, todo pessoal. mundo. Gente, só para compartilhar, para finalizar aqui, foram 200 inscritos no total, tá, Fábio? Então, entre participantes aqui ativos passaram quase 20 pessoas, Legal. mas inscritos foram 200 pessoas interessadas no conteúdo. Por algum motivo não puderam estar com a gente, mas é bom saber que tem pessoas que querem entender mais sobre esse mundo. Então, depois a gente vai fazer contato com cada uma delas para poder pegar uma perspectiva, um feedback Ma- e levar para frente. Maravilha. Beleza, gente? De novo, muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Bom final de semana. Valeu, Valeu, Fábio. pessoal. Bom dia. Tchau.